E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo. Infelizmente, notícias ruins. Jonathan Calleri teve aí a confirmação do ligamento cruzado do joelho rompido e provavelmente não deve jogar mais essa temporada. E quero que você comente aí, o que você acha da saída do Luciano do São Paulo? Acha que realmente acabou o ciclo, não tem mais clima para ele no time do Morumbi? Comenta aí a sua opinião. Antes de mais nada também, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui no canal, todos os dias. Bora assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito do jogo, do Calleri, do Luciano, do Zubeldia, muita coisa pra gente debater aqui hoje. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Claro que teve polêmica, e a Marina é quem vai explicar pra gente. Boa noite, Mar. Conta pra todo mundo o que aconteceu. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, vocês já vão comentar do jogo aí, mas eu não podia deixar também de mencionar esse fator que aconteceu na coletiva do técnico Luiz Zubeldia lá no estádio Newton Santos, depois do apito final. Para entender isso, assim que o juiz apitou o jogo, o Alan Franco, zagueiro do São Paulo, foi ali cobrar um pouco o Luciano. Acabou que o André Silva também acabou se envolvendo ali naquela discussão, que é uma coisa que acaba acontecendo de vez em quando, né, entre os jogadores que estão ali. Foi um empate, mais um empate do São Paulo 2-2. E na coletiva do jogo, o repórter Gabriel Sá, da arquibancada tricolor, que era um dos que estavam ali para entrevistar, né, o técnico Luiz Zubeldia, questiona primeiro sobre o jogo e depois sobre essa discussão. Mas o Zubeldia não gostou nada do questionamento e olha só a postura que ele teve. Uma análise sua do empate dessa partida, né, o quarto empate no Campeonato Brasileiro, e após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase? Vos decís que isso é importante? Não, que ellos terminen... Para vos é uma pergunta importante? Eu acho relevante. No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Eu estava encerrando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão. Pero ¿qué no pensás vestiário? vos? ¿Para qué haces esta pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta. Es una mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança no vestiário, mas é direito seu não querer responder, está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de Sao Paulo, eso es ser de otro time. Olha aí, vocês acham que acabou? Não acabou, não. Essa foi a primeira pergunta da coletiva, que foi curta, né? Foi ali menos de 10 minutos. No final da coletiva, assim que o Zubeldia levanta, ele continua discutindo com o repórter. Vamos conferir. ¿Quieren a São Paulo? Respétenlo, con buenas preguntas. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Porque si no tengo que pensar que son de Palmeiras, que trabajan para alguien. ¿Está? Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Y si vos sos un buen periodista, que hallo que podés ser un buen periodista, porque siempre te he valorado, no podés hacer esa pregunta. Porque lo que aconteció es un tema de juego, un tema de que estamos calientes después de un buen desarrollo. No podés poner esa como pregunta. Tá, então toda essa situação, daqui a pouquinho eu vou devolver para vocês, mas vou dar uma última notícia, uma triste notícia para o torcedor do São Paulo. Jonathan Calleri rompeu o ligamento do joelho, deve perder aí o restante da temporada. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo, teve um choque ali, depois ele voltou ao gramado, mas não aguentou, acabou sendo substituído e hoje, depois da realização de exames, veio então a confirmação dessa infeliz lesão aí que vai tirar o Calleri por bastante tempo dos gramados, entre 6 e 9 meses.
meses, portanto, até o fim da temporada. Antes de voltar para vocês, vou pedir para o Ricardo Braga mostrar aqui um pouquinho, junto com o Urandi Campos, o trânsito aqui na Marquês de São Vicente. Afinal, véspera de feriado, né, gente? Demoramos um tempo um pouquinho maior do que o habitual para chegar até aqui. E agora vocês estão vendo aí também o trânsito um pouco parado aqui entre o CT do São Paulo e o CT do Palmeiras. Tá certo, gente? Eu volto com vocês por aí no estúdio para vocês comentarem os lances polêmicos, que foram vários, e também essa confusão aí do Subeldia com o repórter. Até! Até, Má, obrigada. E aí, o que vocês acharam de toda essa situação? Deixa eu falar dessa situação do Zubeldia. Aí, na sequência, o Basérgio fala também, fala do São Paulo. Mas isso aconteceu com o Abel Ferreira um pouquinho e agora passou dos limites com o Zubeldia. Ele teve uma atitude completamente intempestiva, fora de qualquer tipo de equilíbrio, aquilo que ele demonstra muitas vezes à beira do campo. Ele demonstrou numa entrevista coletiva desrespeitando um jornalista que fez uma pergunta perfeitamente plausível pelo contexto do jogo, do que aconteceu dentro de campo. Não é tão comum assim a gente ver dentro de campo 2, 3 jogadores quase se agredindo. É comum a gente ver reclamando, xingando, isso aí faz parte. Mas quase dando um cabeçada no outro, é muito comum o repórter, depois do que acontece dentro de campo, perguntar algo a respeito do jogo para o treinador. Agora, a reação que o Zubeldia teve, para mim, já é reflexo de toda a pressão que ele sabe que existe em cima dele como técnico do São Paulo. Ele sabe que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Ele é uma bomba relógio. A gente só não sabe quando. Ele é uma bomba relógio, mas a situação dele também é como se fosse uma bomba relógio. Porque, assim como aconteceu com o Caixinha, com o Ramon Dias, vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que o São Paulo tiver 2, 3 tropeços, um abraço, né? Então ele teve uma atitude ridícula. O Zubeldia não tem nem noção do que significa ser jornalista, qual é a função do repórter. E o repórter não está lá porque ele torce pelo São Paulo. Ele está lá porque ele é um profissional, independentemente do time que ele torce. Não tem nada a ver o que você fez, Zubeldia. E aí, Basérgio? Não, o Zubeldia foi mal demais. Esse tipo de confusão no gramado, como o Alex Miller falou, ele é rotineiro, é normal. As pessoas, os atletas, eles estão com os ânimos exaltados, então é natural que às vezes haja discussões, ainda no gramado, porque quando todos os jogadores se retiram e vão para o vestiário, que é um lugar onde nenhuma câmera tem acesso, nenhum jornalista tem acesso, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Acontece esse tipo de coisa e às vezes coisas até piores. Até acontecimentos... Ah, Ferreirinha! Por que vocês mandaram eu falar do Ferreirinha, que fazia 9 meses que ele não fazia um gol? Tinha saído uma bola de dentro da barriga do Ferreirinha. Aí eu, trouxa, babaca, idiota, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, fui aí e dei os números do Ferreirinha. Não vai fazer 10 gols. Desgraçado, já fez 4 gols em 3 jogos. E só golaço. 2 gols da Libertadores, gol de cabeça contra o Cruzeiro e o golaço que ele fez ontem contra o Botafogo. Ferreirinha, a verdade, eu não quero entrar de tanga aqui. Eu vou torcer para você fazer os 10 gols e eu vou entrar. Não, eu vou entrar. Eu vou entrar. Não, a minha palavra é minha palavra. Tá tudo certo. Se você fizer os 10 gols, eu vou entrar de tanga aqui. Mas faltam 6 gols ainda. Parabéns, Ferreirinha. Parabéns para você, para o São Paulo, que fez um bom jogo ontem. E é o seguinte... Então o Zubeldia não presenciou a discussão. E o Gabriel Sapa, que era Alan Franco e Luciano, depois ficou Alan Franco e André Silva. Isso é notícia, cara. Claro que é. Como comandante, eu acho a pergunta bem ok. Ele quer saber do comandante. Evidente. Claro, normal. Porque é ele que tem que criar isso. Se essa cobrança interna vai gerar uma mudança de comportamento, se isso é normal, uma pergunta tranquila. Até para responder é tranquila também. Agora, é aquilo que o Massini falou. O cara tá, como é que é, Massini, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até... Porque a cobertura do São Paulo tem sido... Por isso que eu comparei do coração aquecido. Tem sido muito agressivo. Contra ele? Contra ele, especificamente. E, diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica até domingo. Até domingo, que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi. Do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para... Não foi uma declaração pública suficiente.
Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante. As 2 ele poderia ganhar. E fez partidas ruins como mandante. Então esses 4 pontos. E o São Paulo, ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador. Bom. Sobretudo os melhores estão machucados. E perdeu outro ontem. O Caleri no primeiro tempo, nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ruptura do ligamento cruzado. E aí, tem, acho que, sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais, eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada nesse ano, é que, assim, a forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo ontem. Então, o São Paulo dominou o jogo naquela formação nova, com um menino pela primeira vez como titular no Brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí, passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas... Ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... Não, mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele está ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá rever. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte... e não foi a arbitragem que determinou o último jogo. No segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano, porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança e foi o Luciano ontem contra o Botafogo, né? E aí o Botafogo, de tanto insistir, empata, numa bola parada, 2-2. E essa série, aquele negócio, o empate... A gente falou isso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone, você assina o empate? Eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância, ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-título paulista. O time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco, né? E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela... acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento, ela já entendeu, talvez a torcida geral não, o que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E se o São Paulo... Isso é muito forte, cara. Quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora, o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí, o técnico tem o apoio da torcida organizada. Não é a mesma coisa da torcida do Corinthians, pelo que o Vessone falou aqui. Então, e aí hoje eu até mostrei para o Vessone uma enquete da manhã de hoje, sobre Ramon Dias e Zubeldia. O apoio do Zubeldia, apoio ainda, junto à comunidade são paulina, é muito maior do que o do Ramon Dias. O Ramon nunca colou muito também, né? Essa é uma verdade. O Zubeldia teve um momento ali em que ele teve a simpatia do São Paulino.
Ramon há bastante tempo ele enfrenta. E aí, só para coisa, o presidente da maior torcida organizada do Corinthians Gaviões acaba de soltar um comunicado aqui. Ramon Dias, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista. Mas infelizmente seu trabalho no Coringão já está chegando a 1 ano e na liderança da equipe sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, a sua permanência está insustentável. Então, o presidente da Gaviões... Nesse caso é um pedido oficioso, tem muita força. Então, não é. Isso é uma sentença. Não, acabou. É uma sentença e eu só vou fazer a comparação porque a Independente tem o mesmo poder do São Paulo. O São Paulo... Meus amigos, mais uma vez um jogador do São Paulo tendo problemas graves no piso sintético. Não podemos chamar nem de gramado, porque realmente é um piso sintético e vamos ver até quando a CBF e os clubes vão continuar sendo coniventes com isso. Se a gente pegar, o Galopo se lesionou do mesmo jeito. O Ferrarese se lesionou do mesmo jeito. O Dudu, do próprio Palmeiras, se lesionou assim. O Caleri, como é o nome? O Wellington também, se eu não me engano, rompeu o ligamento só que do tornozelo lá no Allianz Parque. Todos esses jogadores tendo rupturas de ligamentos no piso sintético. Mas as pessoas continuam defendendo que não há influência. Eu já dei uma opinião sobre isso em uns vídeos um pouco... há um tempo atrás, quando saiu essa treta aí do gramado sintético, dizendo que pode até não haver confirmação que o piso sintético interfira e cause lesões ligamentares. Mas lesões de impacto, esse tipo de lesão para mim é certeza que tem interferência. E prova disso, vou dar 2 provas para vocês aqui. A primeira prova disso é a lesão do Lucas Moura. O Lucas caiu normal com um jogador caindo em cima dele. Se isso é no gramado natural, a terra encharcada, como é durante os jogos, absorve parte do impacto. O que não acontece no gramado, no piso artificial. Você quer ver outro exemplo? Esse mais sério? São Paulo e Palmeiras, não me lembro agora por qual campeonato, eu acho que pelo brasileiro do ano passado. O Patrick Lanza subiu para dividir uma bola com o Estevão, que deixou o corpo, o Patrick Lanza caiu de mau jeito. Quantas e quantas vezes nós já não vimos essa cena acontecer no gramado natural? Milhares de vezes. Assim, chega a ser recorrente, o cara caindo de mau jeito. Como o Patrick caiu. Qual a diferença? A grama natural absorve parte do impacto. Dependendo do jeito que você cai, a grama, o solo, o chão é terra. Se você cair muito forte, afunda, faz um buraco. Vocês veem, nas divididas, sai tufo de grama. Por quê? Porque ali é terra, cara. E pior, terra molhada. Ou melhor, é terra molhada. A terra absorve o impacto. Com o Patrick Lanza, foi a mesma coisa dele cair no chão. Por quê? Se você tem um tapete, um carpete daqueles peludinhos aí, coloca 2 carpetes um em cima do outro e se joga do sofá no chão. A queda pode até parecer macia, mas você vai sentir o impacto. Por quê? Porque não tem terra ali debaixo, cara. É diferente. O Patrick Lanza caiu, resultado, quebrou a clavícula e se convulsionou. Lesões de impacto são sim afetadas pelo gramado sintético. Lesões ligamentares pode até haver um debate, mas pelo que nós estamos vendo, cara, só no Campeonato Brasileiro o número de lesões ligamentares em piso sintético é maior do que em piso natural. E olha que o número de gramados naturais é bem maior que o número de gramados sintéticos. Como que não há uma discussão sobre isso? Agora nós perdemos o nosso principal centroavante, querendo ou não, e vocês estejam preparados,
Porque até a volta do Lucas e até a volta do Oscar, o São Paulo vai ter sérios problemas de centroavante. Por quê? Porque o time do Zubeldia não tem jogada. Por que o Calleri sempre foi titular nesse time do São Paulo? Porque uma das principais jogadas do time do São Paulo é o chutão pra frente. E o Calleri, ele conseguia ou consegue ganhar essa bola chutada pra frente pra escorar pro Ferreirinha, pro Alisson, pro Lucas, pra quem quer que seja. Ele consegue disputar e ganhar essas bolas dos zagueiros. Mesmo que não ganhe, essa bola fica viva, não é aquela bola que bate e volta. Essa bola acaba ficando viva pro São Paulo brigar pela segunda bola. O André Silva não é esse cara. O André Silva é o cara que, como nós vimos ontem, é o cara que precisa ainda mais do coletivo, do time do São Paulo, do Ferreirinha, do outro Ferreira. O André Silva, ele é um cara que precisa que o time jogue para ele. O Calleri é o cara que joga pro time. São diferentes. Então, até o Lucas, até o Oscar voltar, vamos ter problemas, porque o time do São Paulo não tem jogadas. A única jogada do São Paulo, a única é jogar bola no Ferreirinha e deixa o Ferreirinha ir pra cima de 2, 3 e ver o que ele faz. Ele tá fazendo, mas vai chegar uma hora que vai chegar um jogo que ele não vai estar bem. E aí? Como o São Paulo vai criar? Vocês viram ontem as 3, 4 vezes que o André Silva tentou fazer pivô, ele foi simplesmente engolido pelo Barbosa. O Barbosa simplesmente atropelou ele. Não é a característica dele. Isso vai depender muito mais agora do Zubeldia armar um esquema e fazer esse time jogar bola. Porque, sim, para mim o André Silva tem mais qualidade técnica, o Calleri é mais veloz, é mais móvel, ele consegue fazer um gol de fora da área, ele consegue fazer um drible, ele é um cara que tem mais recursos técnicos que o Calleri. Ok, mas pro estilo do São Paulo, que é um jogo assim feio, o Calleri, ele é fundamental. Fundamental. E agora nós estamos com menos um jogador. E não é uma lesão de 2, 3 meses, é uma lesão de aí, no mínimo, se ele for como o Pedro, 7 meses parado. 7 meses. Então é muito complicado. Infelizmente, o São Paulo provavelmente vai ter que correr atrás de um substituto para o Calleri no meio da temporada, apesar de nós termos agora, quem sabe agora o Rian Francisco ganhe mais oportunidades, né? Pois São Paulo vai ter que correr atrás de um centroavante no meio da temporada. Eu, sinceramente, eu assisti alguns jogos. Qual foi, cara, o time? Eu tava assistindo um jogo de Libertadores. O centroavante do time, se eu não me engano, foi até o time que ganhou do Flamengo no Maracanã. Cara, eles têm um centroavante, assim, estilo... Não é aquele pivôzão estilo Calleri, mas um cara, assim, bem rápido, bem móvel. Joga como se fosse o André Silva, só que um pouco menor. Muito bom de bola. Falei, cara, esse cara cairia como uma luva no time do São Paulo. Ah, é um cara que vem do time pequeno? Estou só supondo, tá? Não tem nada de informação, mas eu lembro que eu assisti esse jogo e falei, cara, esse cara joga muita bola. E uma coisa é você jogar, fazer 6 gols no Juventude. Outra coisa é você jogar contra o Flamengo fora de casa e jogar bola. Vamos falar agora sobre o Luciano, o querido Luciano. Cara, pra mim, sinceramente, já passou da hora do Luciano na linha do São Paulo. Ele entra andando, porque ele tá revoltadinho de ficar no banco de reservas, e quando ele entra de titular, jogando no meio, ele é um a menos. Ou o Luciano atua como um segundo atacante, a posição de origem e a posição que ele joga mais, ou o Luciano é um a menos dentro de campo. Isso eu, você, qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar isso. A grande questão é que o Zubeldia não tem elenco nem para deixar o Luciano no banco. Se o Zubeldia... Eu acho que se o Zubeldia tivesse mais o Oscar, por exemplo, ele entraria primeiro com o Oscar, depois com o André Silva, depois com o Matheus Alves. O Luciano nem entrava. De tão mal que ele tá. O Zubeldia não é cego. Não é cego. Mas ele não tem opções. Pra mim, já passou da hora do Luciano entender. Fala, cara, ou eu jogo bola, ou eu vou ficar jogando com o que eu fiz no passado. Aí ele foi o artilheiro do time no ano passado com 18 gols. Isso só prova
quão medíocre o time do São Paulo é. Que um jogador mediano como o Luciano foi artilheiro do São Paulo com 18 gols. E assim, não é nada impressionante não, porque o Caleri e o Lucas, tão criticados, fizeram 14, 4 gols a menos que o Luciano. E quer ver, se a gente for colocar no desempate, no pesômetro, o Luciano fez 18 gols e deu uma assistência em 12 meses. Isso significa que o Luciano participou de 19 gols na temporada passada, 19 gols. O Caleri e o Lucas também fizeram 14 gols, cada um fez 14 gols. A diferença é o Caleri deu 7 assistências e o Lucas deu 10. Isso significa que tanto o Caleri como o Lucas participaram de mais gols que o Luciano na temporada passada. Mas a torcida só vê que o importante é que ele fez 18 gols na temporada. E os jogos que ele não fez gol? Ele foi um a menos dentro de campo. A temporada desse ano está sendo igual à temporada do ano passado. A grande diferença é que esse ano ele não está fazendo gol para passar pano para as atuações ridículas dele. O Júlio Casares vai ter que se mexer. O São Paulo vai ter que aguentar até a janela do meio do ano. O Zubeldia vai ter que aguentar até a janela do meio do ano e não vai ter para onde correr. O São Paulo vai ter que se virar para trazer mais um atacante, trazer mais um meia e trazer mais um volante. O Thiago Mendes está praticamente fechado, deve vir para o São Paulo, mas o São Paulo vai ter que se virar para trazer mais um atacante e mais um meia para esse time. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fica com Deus, até o próximo vídeo e valeu!